Calorosas saudações e, como é habitual nestes tópicos mais sensíveis, não há aquele elemento humorístico inicial para pedir o like. Obviamente que o podem pôr e subscrever o canal e partilharem essas coisas todas, só não há o elemento jocoso de introdução. Portanto, é isso. O que é que se passou? Atentado ontem à noite na Alemanha, que creio que ainda não era de madrugada, até porque a RTP começou a noticiar isto por volta da meia-noite, hora portuguesa. Nós vamos aqui seguir uma série de acontecimentos. O que se passava à meia-noite, quando já se indiciavam mortes e alguns feridos, às 8 da manhã, porque depois os acontecimentos denotaram mais feridos e mortos com o passar das horas, e depois a informação mais recente é que já se suspeita de alguém como o grande autor do atentado. Vamos ver. Os 3 pessoas morreram, mais 7 ficaram feridas na sequência de um esfaqueamento na Alemanha. 4 destes feridos estão em estado considerado grave. O incidente ocorreu no Festival da Diversidade, na cidade de Zollingen, a 35 km a norte de Colónia, no oeste da Alemanha. De acordo com o jornal local, as equipas de emergência estavam a tentar salvar a vida de outras 9 pessoas. O autor do crime está em fuga, as autoridades estão a fazer uma caça ao homem, existem barreiras por toda a cidade. O festival foi, entretanto, cancelado, que assinalava os 650 anos do evento. Eram esperados, durante os 3 dias de festejos, cerca de 80 mil visitantes. O presidente da Câmara de Zollingen escreveu nas redes sociais que a população está em choque e com grande tristeza. Vários pontos. Isto foi o que foi noticiado à meia-noite de Portugal, depois às 8 da manhã, que é o que vamos ver a seguir, já havia mais adiantamentos. Vários pontos aqui. É verdade que a população da Alemanha está em choque, não é razão para menos, mas a verdade também é que estes acontecimentos são mais recorrentes, cada vez mais recorrentes, em território europeu. E não é um epifenómeno geográfico. Isto não acontece apenas na Alemanha. Isto acontece, eu diria eu, com maior quantidade per capita em França, por exemplo, e até no Reino Unido, do que propriamente na Alemanha, sendo que na Alemanha também acontece bastante. E isto é preocupante porquê? Porque está-se a massificar este tipo de acontecimentos em vários países da Europa e principalmente nos grandes pilares dos principais países da Europa. A Alemanha, a França, o Reino Unido. Em Itália e Espanha não se vê tanto a acontecer. Em Portugal começa a acontecer agora com maior visibilidade. Itália e Espanha também, mas não ao mesmo nível do que a Alemanha, a França e a Inglaterra. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita, porque isto demonstra 2 problemas. Eu vi muita gente já a criticar a questão da imigração e etc, porque pode eventualmente ter sido um imigrante. Não se sabe essa informação, pelo menos até ao momento em que eu estou a gravar este vídeo, portanto eu não posso tecer essa crítica perante esse acontecimento em si. Agora, sendo um imigrante, é grave no sentido em que o controle das fronteiras e a administração interna dos países europeus é péssima. É péssima. E sendo alguém nacional, é igualmente mau, no sentido em que não está a haver um controle a nível de segurança interna, aqui já nem vamos ao setor exterior, estamos a falar internamente, para aquilo que deve ser o pacifismo natural de uma sociedade europeia desenvolvida. Portanto, há aqui 2 grandes problemas, independentemente da origem de quem faz o ataque. Não é? Quer interna, quer externa, que é o problema do controle das fronteiras, caso seja um imigrante, não se sabe, não é? Portanto, não se pode, pelo menos eu não posso fazer críticas relativamente a isso, pelo menos ao momento em que se está a passar agora, e se for interno, é um problema grave a nível daquilo que é o controle deste tipo de circunstâncias, porque são cada vez mais comuns. Eu relembro que em Portugal já aconteceu uma situação semelhante, há cerca de um ano atrás, quando, lembram-se, quando aconteceu aquele esfaqueamento, acho que foram 2 mulheres ao pé do centro ismaelita. E eu não quero que isto seja o dia-a-dia do continente europeu. Nem pode, nem nós devemos, não é normalizar, porque a palavra não é normalizar, mas nós não devemos ficar conformistas com isto acontecer, não é? Portanto, isto tem que gerar, ou gera claramente alguma revolta, mas alguma coisa tem que ser feita relativamente a isto. 8 da manhã, bom dia, bem-vindos. Continua em fuga o homem que levou a cabo um ataque com uma faca ontem na Alemanha. 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas. Portanto, mais feridos do que era à meia-noite. Creio que à meia-noite eram só 6 ou 7. Descobriram mais 1 ou 2, infelizmente. 5 com gravidade. O incidente ocorreu no Festival da Diversidade, na cidade de Zollingen, 35 km a norte de Colónia. O suspeito dos crimes terá atacado as vítimas em frente ao palco, onde bandas tocavam. As autoridades estão a fazer uma caça ao homem, onde existem barreiras. O festival foi cancelado, assinalava os 650 anos da cidade
Eram esperados durante os 3 dias de festejos cerca de 80 mil visitantes. O presidente da Câmara de Solingen escreveu nas redes sociais que a população está em choque. E agora vamos ouvir as declarações. Só um momento. Exatamente. A polícia diz que as testemunhas estão em choque e com dificuldade em falar, mas adianta que há várias investigações a decorrer. O principal objetivo é conseguir uma descrição do atacante. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir leider 3 Menschenleben beklagen. 3 Menschen sind Opfer geworden und verstorben. Und das sind einmal die Ermittlungen der Kripo, die richten sich insbesondere auf den Täter. Wir möchten eine genaue Täterbeschreibung haben. Das ist schwierig. Zeugen stehen unter Schock oder können im Augenblick nicht sprechen. Die werden auch alle betreut. Wir müssen wie ein Puzzlespiel alles zusammensetzen, damit wir jetzt konkret unsere Fahndungsmaßnahmen weiter ausbauen können und nach dem Täter suchen. Portanto, até este momento, às 8 da manhã de Portugal, 9 da manhã da Alemanha, não se sabia quem é que era o autor. Pelo menos há um momento que eu estou a gravar isto, início da tarde do dia, hoje é dia aqui, 24, não é? Exatamente, 24 de agosto. Ainda não se sabe, contudo já se descobriu alguém que está ligado eventualmente a este tipo de ataque. Eu falei da questão de possivelmente ser um imigrante porque havia muita gente na internet a dizer que a descrição era coadunante com alguém que, enfim, tinha parecenças de ser de um povo que não maioritariamente europeu, mas vocês sabem como é que é a internet, não é? Tanto pode ser verdade como pode ser falso, até confirmação das entidades oficiais. Portanto, certamente gera dúvidas, eu compreendo isso, mas é preciso esperar pelas entidades oficiais para fazer tais statements, até porque nós, vendo só um post na internet, não sabemos efetivamente se aquilo é verdade ou não, não é? Portanto, daí eu ter dado esse backup anteriormente só para explicar isso. Entretanto, descobriram alguém, já vamos ver isso um bocadinho mais à frente, que eu só quero mostrar a seguir mais umas declarações. Descobriram mais alguém, mas é um rapaz de 15 anos, que não foi ele a cometer o crime, mas que está ligado ao crime. Portanto, isto até se suspeita-se neste momento, que pode ter sido algo organizado. Quase numa questão de crime organizado e não um surto qualquer individual, não é? Portanto, já vamos ver isso a seguir. O ministro do Interior da Renânia do Norte-Westfália explica que o suspeito esfaqueou pessoas indiscriminadamente. Aus dem Nichts, so wie bisher berichtet wird, sticht einer mit dem Messer wahllos auf Menschen und bringt sie um. Warum, wieso, weshalb, weiß keiner von uns. Man kann jetzt nichts sagen zu Motiv, zu Person, sondern weiß ja noch nicht mal, wer es war. Der war ja dann auch relativ zügig weg. Und ja, deswegen glaube ich, ist das Allerwichtigste im Moment, an die Familien zu denken, zu hoffen, dass die Verletzten das schaffen. Und alle klugen Worte werden jetzt demjenigen, der seine Angehörigen verloren hat, auch nicht mehr weiterhelfen. E, portanto, isto são as declarações que temos até aqui, as informações que temos até aqui, não é? Obviamente, pesar pelas vítimas e por aqueles que estão a lutar pela vida em cuidado hospitalar, não é? Obviamente. Mas, entretanto, o Observador anunciou que já havia o suspeito, que eu estava a falar há bocado, que não era o autor do crime, mas que estava ligado ao crime. Vamos ver. E como podem visualizar, esfaqueamento que matou 3 pessoas, polícia alemã deteve jovem de 15 anos que terá sabido do ataque. Jovem de 15 anos detido pela polícia alemã teria conhecimento do ataque e não avisou, mas atacante continua a monte. Vítimas mortais estavam na casa dos 50 a 60 anos. A polícia alemã teve este sábado um adolescente de 15 anos, suspeito de estar ligado ao ataque contra várias pessoas com uma faca na cidade de Solingen, nesta sexta-feira à noite. O ataque causou 3 mortes, vou só ampliar aqui, e 8 feridos, dos quais 5 se encontram em estado grave. Até agora as autoridades parecem suspeitar de que haja uma ligação do adolescente ao ataque, mas não que seja o responsável pelos esfaqueamentos. Ou seja, isto até é mais grave do que sendo só uma pessoa ligada, não é? Porque se é uma questão de crime organizado, ou se há alguma organização por trás disto, significa que há mais. É que se for um caso de alguém isolado a funcionar sozinho, é aquele caso e corta-se ali o mal pela raiz, não é? Se identificar a pessoa. Aqui no caso, se houver mais pessoas, porque isto é apenas um, estamos a falar de algo que pode, não estou a dizer que é, mas pode estar envolvido em questões de crime organizado. E aí a situação complica-se. Bastante. Em termos de segurança interna, claro. Na conferência de imprensa, em que avançou estas informações, a polícia do Düsseldorf explicou que 2 mulheres ouviram uma conversa entre o jovem e outra pessoa a propósito do ataque.
havendo suspeitas de que o detido já saberia que os esfaqueamentos iriam acontecer e que não avisou a polícia disso mesmo. Nesta altura, as autoridades alemãs continuam a não saber ao certo quem cometeu os ataques, estando o responsável, que segundo a polícia fez um ataque muito dirigido aos pescoços das vítimas, ainda a monte. A polícia começou também a revelar mais detalhes sobre as vítimas. Morreram 2 homens com 67 e 57 anos e uma mulher com 56. Portanto, o que sabemos é isto até agora e voltamos ao problema base deste acontecimento todo, que é a falta de segurança interna na Europa, que se torna cada vez uma situação mais comum dentro de todos os territórios dos países europeus. Todos não, mas da grande maioria da Europa Ocidental. Porque se formos para a Europa do Leste isto não acontece tanto, ou não acontece mesmo. Por exemplo, eu creio que a Polónia nunca teve um atentado deste nível. A Hungria creio que também não. Portanto, é muito raro nos países de leste que têm maior controle a nível de segurança, são mais securitários na abordagem que têm a nível da sua gestão da administração interna. Portanto, enfim, vamos ver o que é que se passa a partir daqui. Digam-me o que acham nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.